Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso. Maravilhosas criaturas! Estou aqui para mais um Descomplicast e hoje tá muito sensacional, muito fenomenal, porque eu tenho como convidadas as minhas amigas, as minhas parceiras do Desrotulando Emagrecimento e lógico que o tema não poderia ser diferente. Vamos descomplicar o emagrecimento, mostrar que ele é possível sim e que de repente, se ainda você não chegou nesse objetivo, não cancela o objetivo. Mude a estratégia para chegar nele. Vem com a gente, hoje eu estou aqui com as convidadas, a doutora Ana Carla, a Raíssa, que é advogada, mas ela é o nosso super case de sucesso dentro do Desrotulando. Então, vamos ter uma conversa bem fluida aqui para a gente trazer esse tema, que tá chegando o verão, vai começando a bater, passou o inverno, dá aquela acordada, diz, meu Deus, botar o primeiro biquíni no sol, dá um desespero. Calma, vamos lá, vamos ajeitar tudo, vamos conversar aqui que a gente vai ter muito conteúdo para vocês hoje. E aí, podem se apresentar, meninas. Ana Carla, me da onde vens, o que estás aqui, né, nesse Desrotulando com a gente. Primeiro, Dani, bom dia, obrigada pelo convite, obrigada por hoje você fazer parte do nosso Desrotulando. É uma honra ter alguém que vive esse estilo de vida e que propaga para as pessoas essa mensagem tão bonita. Meu nome é Ana Carla Couto, eu sou médica, trabalho com medicina funcional integrativa e medicina esportiva, que também é uma paixão da Dani. Isso. A gente já tinha bastante paciente em comum desde o início da minha trajetória aqui, mas eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com muito orgulho. Porém, saí muito cedo da minha cidade, eu fui antes fazer moda, antes de medicina. Vocês estão vendo, né? Dá para ver, né? Que foi fazendo moda. E depois eu fui para a Itália um período fazer a minha especialização lá, queria validar o diploma, só que quando eu descobri que na Itália, que eu estava matriculada no 6º ano de medicina, eles não tinham essa visão de medicina preventiva, de uma visão mais funcional, integrativa, eu vi que eu não seria feliz ali. Então, retornei para a cidade maravilhosa, retornei para Floripa e hoje estou muito realizada. Eu falo que assim, eu me encontrei aqui assim como uma manezinha como você. E aí, junto eu e a Raíssa, a gente criou o Desrotulando, onde ela é a nossa headmaster de organização que casa tudo perfeitamente. Gente, é um prazer estar aqui. Dani, muito obrigada pelo convite. Um bom dia a todo mundo. Meu Deus, estar do lado dessas duas profissionais maravilhosas, duas mulheres, é realmente sensacional. É um privilégio estar aqui. E deixa eu me apresentar um pouquinho. Meu nome é Raíssa, sou advogada, mas graças a Deus eu tive uma virada de chave em questão de saúde na minha vida. E hoje em dia isso virou meu trabalho, virou a minha alegria, virou a minha motivação diária. Então, poder compartilhar um pouquinho disso no meu Instagram, nas redes sociais e criar esse projeto maravilhoso e ter duas sócias como a Ana e como a Dani é realmente incrível. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso. E o legal do Desrotulando Emagrecimento, né, que é um projeto que eu entrei depois, né, elas criaram isso, né, a Raíssa é paciente da Ana, e daí veio daí a ideia, e elas criaram, eu entrei. O legal é ver como a forma que é conduzida o processo de, eu não vou nem dizer do emagrecimento, mas de validação do autocuidado, como ela passa por uma série de etapas e processos que é possível a gente consolidar dentro da nossa rotina, desde que a gente tenha sentido e propósito, né? Quando a Raíssa fala assim, eu tive essa grande virada de chave, às vezes o que falta é justamente isso, né? Cada um tem o seu momento do despertar. Cada um, dentro de si, tem aquele momento que vira a chave do autocuidado. Pode ser uma foto que você viu e não gostou, pode ser um comentário que você recebeu e está justamente nos pequenos detalhes dessa virada de chave. Pode ser um comentário que você recebeu e não gostou, foi um almoço de família, que alguém falou alguma coisa e você se sentiu ofendido. Alguma coisa no seu trabalho, na sua vida pessoal, alguma coisa faz você virar essa chave. E às vezes é um pequeno detalhe que faz você dizer, tá na hora de eu botar atenção no meu autocuidado. E quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa nesse... não é uma coisa simples, né, Ana? Não é uma coisa assim tão fácil. E a gente sempre fala da questão da ajuda, né? Como começar esse processo de emagrecimento? Por onde a gente vai quando a gente está assim, tá, acordei, e agora? O que eu faço? Pedir ajuda, né? Primeiro de tudo, eu acho que assim, sem puxar a sardinha para o nosso lado,
mas eu não contei aqui, porém eu já passei pelo estágio de ser uma adolescente obesa, daquelas que sofre bullying, gorda, baleia, saco de areia desde infância e adolescência. Passei por um período que eu tive anorexia e sem ajuda a gente não sai dessa situação de distorção de imagem. Os dois são extremos, claro. Isso. E aí eu acho que um médico, um nutricionista, eles são fundamentais além de um psicólogo nesse caminho, porque as pessoas elas se perdem porque elas não encontram o motivo que elas estão se deixando levar. Exatamente. E aí tá tudo bem no profissional, tá tudo bem no relacionamento, porque relacionamento é muito mais do que estética, né? Sim, claro. Só que a tua autoestima não tá boa. Então você precisa sim pedir ajuda, porque muitas vezes tem sim uma questão de saúde, uma questão hormonal, uma questão que está te deixando dessa forma, mas também, obviamente, que é o que eu comportamental, porque se a pessoa estivesse comendo aquilo que ela te conta no consultório, que é o que ela deseja, que ela deseja, que a ideia criada do que ela poderia estar feito é justamente isso. Porque às vezes a gente tem essa situação, né? Eu sempre falo, a questão do pedir ajuda é uma desconstrução do ego e mostrar a tua vulnerabilidade, né? Então, assim, e às vezes para nós, especialmente mulheres, né? No Desrotulando a gente trabalha com mulheres. É muito difícil, numa ideia que a gente foi criada para ser boa em tudo, você chegar e dizer, peraí, eu não estou dando conta de mim mesma. E é muito difícil ser boa em tudo, porque nos é exigido demais, no sentido de que você tem que ser uma boa mãe, você tem que ser uma boa amante, você tem que ser uma profissional, você tem que ser parceira e estar saindo ali com a pessoa que está com você. Como é que você vai empilhar todos esses pratos aí? E esse pedir ajuda geralmente vem desse momento de você chegar e dizer assim, eu não estou dando conta, tá tudo bem, preciso de ajuda. Né? E sair do papel de vítima, né? Que eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Porque daí, é o meu filho em primeiro lugar, é a minha família em primeiro lugar, é o marido, é o profissional em primeiro lugar. E a pessoa vai se deixando de lado, vai se colocando no papel de vítima, botando várias justificativas para aquilo. E aí ela se vê perdida, a vida dela passou a ser a vida dos outros. E aí, de repente, precisa dessa ajuda para a pessoa enxergar que ela tem que ser a protagonista da própria história, né? E é muito legal ouvir isso, porque mulheres, a gente ocupa a gente tem um papel muito de cuidadora. Sim. Né? A gente tem o papel cuidadora dos filhos, cuidadora do marido, cuidadora da família, dos pais, a gente assume muitos papéis. E muitas vezes, naquele momento que a gente volta pra gente olhar, opa, peraí, eu não estou conseguindo me cuidar. Né? Quando a gente se torna protagonista da nossa própria história, a gente consegue ter essa virada de dizer, não, mas espera aí, para eu conseguir cuidar e ajudar a mais pessoas, eu tenho que estar bem. Essa é a minha fala, assim, para muitas mulheres, tanto no nosso grupo ali, quanto para as pacientes, porque eu pergunto, e quem é que vai cuidar de ti? Em que momento você está deixando para fazer a tua alimentação? Mas é porque eu tenho que fazer a comida da casa, então já faço para todo mundo, eu não vou fazer a minha diferente. Primeiro que, quando você começar a cuidar de ti, você vai ser exemplo para eles cuidarem dele. E ter essa rede, ter essa rede de cuidado, né? É bem isso, sair desse papel, né, de vítima, de você assumir a responsabilidade das suas escolhas e dizer, peraí, então eu preciso dar essa ajuda. E eu acho que dentro desse sentido, né, não é puxar, mas já puxando essa orientação de fazer uma análise metabólica de como está seus exames, porque existe sim algumas situações a serem corrigidas, provavelmente, e é muito legal entender que quando você vira essa chave, você está virando a chave da conta de todos os anos que você viveu. Né? Então, é muito importante ter, dentro do Desrotulando, a gente fala muito dessa questão da constância. Por que a gente consegue aderir novos hábitos? Porque eles fazem sentido e trazem propósito dentro da nossa jornada, né? E quando a gente pensa ali, falando de nutrição especificamente, é um plano alimentar que vai casar com a sua vida. Eu sempre falo que a alimentação, ela entra na sua vida, não é a sua vida que entra na alimentação. E é importante que isso aconteça para que tenha sentido e tenha propósito, né? Acho que isso aí. Porque não adianta você fazer um negócio que não se encaixe e aí se torna um esforço, você faz 3 semanas para chegar ao objetivo e depois larga. E aí volta lá atrás aonde você estava. E essa questão do Desrotulando também ligada à estética, eu sempre falo que a estética vai ser uma consequência de uma rotina saudável, de um ambiente saudável que você conseguiu construir e vai conseguir levar o resto da sua vida. Quanto mais o teu interior está saudável, mais a alimentação
com o nutriente certo, dando a gasolina certa para o nosso corpo, mais isso vai refletir no exterior, mais bonita a gente vai se tornar. Realmente, como a Ana falou, é uma consequência, vai vir. É porque todo mundo coloca o objetivo ali na frente. Ah, não, eu quero emagrecer, eu quero ficar... Não, tenta pensar em ficar saudável primeiro. 1% todo dia, é aquela velha regra. Melhorar, eu sempre falo, quando você chega no momento onde você conseguiu atingir seu objetivo e você validou aquilo, tá, eu consegui agora tomar água. Ótimo. Então agora vamos para o próximo passo. Né? Não começa a juntar muita coisa, senão se você vem muito perdido. Então, valida aquilo. Que bom, tô conseguindo tomar água. Nossa, que eu sou uma pessoa tô muito melhor para mim mesma, tô conseguindo tomar água. Valida aquilo ao longo da sua rotina, para daí sim ir para um próximo passo. Né? E até já vou usar isso. Isso é ótimo para fazer no pós-treino. Porque tu sai da academia, ai meu Deus, me livrei, fiz. Não, pensa, meu Deus, que bênção. Que bênção, quão grata, conseguir fazer um treino, nossa, isso vai refletir. E se tu conseguir ter esse momento de gratidão, de positividade todos os dias, gente, faz uma diferença. Em cada hábito bom que tu coloca gratidão junto para conseguir realmente validar. E a gente precisa disso, a gente precisa. Parece uma coisa tola, mas, gente, isso reflete, assim... tornam os nossos hábitos uma coisa que a gente consegue levar a longo prazo, assim, né? Sim, e outra questão é ter outras pessoas profissionais contigo te ajudam a saber se você está no caminho correto também, porque às vezes, a pessoa foi lá, checou, não tinha nada, mas tem mais coisa que ela pode fazer. E aí ela não se sente perdida nesse meio aí. Tá amparada. Por quê? Seja parada. Muitas vezes você está numa dieta que não sabe se lá na frente vai fazer sentido, se você perdeu tempo, mas se tem um profissional que estudou aquilo ali tem uma ti, noção. Ele vai na minha que vai ter sucesso. E assim, né, a questão do emagrecimento já não é muito fácil, né, Ana? Já passa por muitas variáveis. Se tu fica andando em linhas que não são tuas... Porque a coleguinha fez. Porque a coleguinha fez, porque fulano tomou isso, porque a dieta daquela... Tu fez aquilo... e às vezes não é a sua, não respeita a sua história, a sua vivência, né? Então, se a gente tem uma orientação, eu sempre falo, não é que a gente esteja 100% certo do seu caminho, mas a gente tem um pouco mais de noção, embasamento, para tentar te ajudar na estratégia correta. Né? Eu acho que seria isso. Primeiro, assim, pela experiência clínica e pelo estudo científico que a gente tem. Exatamente. Então, assim, a experiência até com as pacientes do Desrotulando tem nos mostrado que algumas coisas não vão funcionar para todo mundo. Acho que a gente entra bastante no tema do jejum ali. É maravilhoso para algumas, mas assim, se for algo que não entre na sua vida, se for algo sofrido, tá tudo bem, não é a única estratégia. Avaliar o individual. E eu falo por experiência própria, ter direcionamento e orientação profissionais faz total diferença. Eu vejo, assim, o quanto eu demorei para pedir ajuda e quantos percalços que eu passei que poderiam ter, tipo, sido facilitados, eu não precisava ter passado. Então, eu acho que isso foi até uma coisa que me impulsionou a pensar no Desrotulando, até as meninas junto comigo, porque tu ter esses profissionais te passando orientação, a base... facilita demais o processo. Eu até queria aproveitar esse gancho, Raíssa, que tu falou. O que foi a tua virada de chave para dizer, tipo assim, não, agora eu vou, né? Porque tem lá no Instagram do Desrotulando, @Desrotulando Emagrecimento, uma foto da Raíssa, né? De antes e depois. Eu admiro a coragem da Raíssa. Ela botou a coragem, assim, a foto do antes. A gente tem vários momentos de vou fazer o meu antes e depois. Não! Ninguém precisa saber. Não vamos. A gente sempre pensa isso, que a gente pensa, vou colocar para as pessoas verem, porque assim como a Ana, eu também passei por situações, né? Eu tive bulimia, tive compulsão alimentar durante uma fase da minha adolescência, isso vai ser tema para outro podcast, mas quando a gente começa a validar o nosso corpo, a gente passa no antes e depois, a gente olha, ai meu Deus, não consigo ainda colocar essa foto. A Raíssa tá lá, no Desrotulando Emagrecimento, com o antes e depois. Onde é que foi a tua virada de chave? Gente, é uma longa trajetória, mas eu vou tentar resumir aqui. Eu passei a minha vida toda brigando com a balança, efeito sanfona, emagrece, engorda, e sempre o objetivo estético acima de tudo. Então, era aqueles períodos de restrição, depois vinha um período de compulsão. O clássico, né? Restringe muito e compulsiona muito. E vai, sempre, altos e baixos,
A minha mãe, inclusive, teve que fazer bariátrica, chegou a 120 quilos. Então, Tem um genezinho ali. tem toda a questão também familiar, assim. Graças a Deus, a gente tem uma alimentação hoje em dia muito boa. Sempre teve, mas não adianta ser saudável e não cuidar das quantidades, né? Então, isso é uma coisa Ser que a gente... saudável que come muito engorda igual. Então isso é uma coisa que a gente bate muito também na tecla com as meninas do Desrotulando. Eu tive um período bem baladeira da minha vida, bem baladeira. Trabalhei com isso, gostava demais, achava que isso era a minha vida, enfim, que eu era muito feliz e realizada nisso. Acontece que com os maus hábitos, questões também hereditárias, eu tive apneia do sono com 26 anos. Nossa! 26 apneia do anos. sono. Veio com essa E aí, imagina, tadinha da doutora Ana. E aí eu tinha que dormir com CPAP, e aí eu pensei, 26 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Não tem condições, então eu Foi corri. quando tu falou, chega. Ali eu corri atrás de tudo, eu tive a virada de chave também, porque eu entrei no CrossFit, e aquilo realmente é uma seita, a gente fica viciado naquilo, a gente não quer sair, a gente só pensa em treinar. Graças a Deus, naquele momento eu achei... 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Não, assim, foi uma virada de chave de hábitos. Claro, eu tive muita leitura de autoconhecimento, autoajuda. Eu entendi que eu precisava ter uma rotina, eu precisava acordar às 5 horas e treinar às 6 horas. E tudo isso foi me levando até a uma melhora no profissional. Eu me encontrei. E olha, eu posso dizer para vocês, eu nunca imaginei que eu ia ser tão feliz nessa rotina. Nunca pensei que eu ia ser tão feliz vivendo essa vida saudável, porque a gente olha de fora e acha que é tão sofrido. E hoje eu posso dizer E é assim, fluido, na verdade, é fluido porque tem sentido, né? E assim, é tanto benefício, é tanto... que tu acorda todos os dias alegre, tu ama a tua rotina, foi sensacional pra mim, assim. Assim, acordar na segunda-feira pra gente é um dos maiores prazeres. Sim. Exatamente. Quando tu entende que acordar final de semana e treinar, tu mantém a tua rotina durante a E semana. tá tudo bem, né? Não, é uma delícia, assim, é um prazer. E é isso que a gente tenta passar para as meninas do Desrotulando. Vira essa comunidade e elas veem que ter hábitos bons não é aquela coisa sofrida, não é difícil. Quando a gente tem um apoio, quando a gente entra no Instagram, olha a Dani, olha a Ana postando. Gente, meu Deus, elas já foram, eu também quero ir, eu quero se inspirar nelas. E com o tempo, a gente vira a nossa própria inspiração. E não tem coisa mais gratificante que isso. Essa parte da gente passar um período da vida onde a gente, né, começa a aprender de fato tudo aquilo que a gente viveu e começa a ter o poder desperta para o poder da escolha, né? Hoje eu escolho ter uma rotina, hoje eu escolho ter um hábito, hoje eu escolho ter isso que vai me levar um passo à frente, que faz mais sentido, que faz eu ter propósito nessa jornada. Né? Então, quando a gente faz essa virada de chave, não tem nada mais prazeroso, né? E como a Raíssa falou, você ser inspiração de você mesmo não tem nada mais fabuloso do que isso. Não tem, né? não tem. É incrível. E a gente precisa ter realmente um sentido na vida. E o negócio do emagrecimento, eu estava lendo agora esse final de semana, porque a gente só tem essa virada de chave, ou é com medo ou é com vergonha. É tiro e queda, normalmente Geralmente, são esses fatores. São assim. as duas coisas. Eu me vi com muito medo e uma vergonha impossível. E aí a Dani falou da questão da foto, né? Meu Deus, gente, para tirar aquela foto foi a coisa assim, ó, mais dolorosa, mais difícil. Pensei em apagar ela, em nunca mais ver ela, mas eu deixei ela ali quieta, né? E hoje em dia, olha a importância de uma foto. Eu fiz uma transição de carreira. Hoje meu trabalho acontece por causa daquela foto. Então, assim, quando as meninas, a gente começa o desafio e eu peço as fotos, eu conto para elas minha história, eu falo para elas o quanto foi dolorido tirar aquela foto, o quanto me fez muito mal, mas que hoje eu a foto do depois, né? Virou meu trabalho, ela me fez chegar onde eu estou. E hoje em dia a gente tem meninas que fizeram Desrotulando que estão se tornando Nutri, tem meninas que estão já trabalhando com cozinha saudável, fazendo doces saudáveis. E então tu vê o quanto essa virada de chave pode te levar para lugares... Até para caminhos que tu antes não tinha pensado que tu poderia caminhar, mas quando tu vira essa questão do autocuidado, né, a gente tem essa relação. E lá no Desrotulando, né, que é depois a gente vai falar um pouco mais sobre ele, a gente fala de alguns pilares e a gente tem que falar sobre sono, né? Não tem como as pessoas não estão dormindo. Essa é a verdade, né? E eu falo que eu entrei nessa medicina integrativa, funcional, integrativa, ou que busca qualidade de vida, um pouco por causa do sono. Porque desde pequena eu era uma menina que, acho que eu tinha um pouco de TDAH, como você, e queria fazer 1000 coisas, esporte o dia inteiro, não dormia.
E aí eu fui num profissional que fazia acupuntura e aí ele começou a me ajudar a controlar essa ansiedade. E é exatamente isso, que você não dormir bem impacta em todos os outros setores da sua vida, tanto em relação ao emagrecimento, porque o dia que você não dorme bem, você acorda lá com seus hormônios todos desregulados. A vontade de comer carboidrato no dia seguinte, se você não dorme bem, é absurdo, é uma coisa que fica muito difícil de controlar, né? Porque os hormônios deu uma bagunçada geral, né? Total, e aí a gente entende porque que talvez ela, nesse processo de balada, festa, trabalhar com festa, acabava no outro dia fazendo... compensando o carboidrato. Exatamente. Eu até lembro que um dia eu pensei, se eu falei, eu não recordo para a Raíssa, mas nesse estilo de vida não vai dar para você adquirir os objetivos que você tem em mente. Então, é preciso mudar. É preciso mudar. E aí, assim, sono hoje em dia é uma das maiores queixas dos pacientes. Tanto na questão da parte de concentração no trabalho, como é que você quer render no trabalho se você teve uma noite de sono ruim. Hoje, uma das coisas que mais acaba comigo é uma noite de sono ruim. Só que a gente também acorda sem energia no outro dia e taca ali café. Taca ali cafeína. Bota café no talo, daí também aquilo que a gente busca na disposição, a gente acaba gerando um cansaço maior. Né? Uma fadiga mitocondrial. Exatamente. Vira uma bola de neve e não simplesmente não para, né? Tô cansado, tomo café, aí acaba que isso, né, eu falo, aquele pico falso, né? Um pico, adrenalina, um pico alto, uma queda brusca. Um pico alto, uma queda brusca. E aí você nunca se recupera. E aí vai tentar dormir, tá lá com a adrenalina do último café que você tomou, não consegue dormir cedo. Isso. Aí pega aquele celular... A luz azul. A luz azul. E aí ainda começa a olhar a vida de todo mundo que é perfeito e só você que dorme mal, só você que tem um corpo que não está tendo o resultado que gostaria. Aí começou aquele caos. Caraminhola na cabeça, que aí você tem como dormir. Não tem como dormir. É um dos pilares que a gente sempre fala, é o sono, né? De a gente tentar trazer o sono para um sono de qualidade, né? Não é o deitar na cama, é dormir. Não, durante o sono que você vai limpar aqueles radicais livres também que o seu corpo está produzindo. Então, você precisa recarregar a sua bateria, assim como você recarrega o seu celular. Por que você não deixa tempo para ti? Eu odeio aquela frase. Time is money, dormir é para os fracos. Esses dias até briguei no Instagram por causa disso. Não, dormir é vital. O seu cachorro dorme. Dormir é vida, Exatamente. Quer ter produtividade em todas as áreas. Não adianta, uma pessoa que dorme mal é mal-humorada, não consegue se relacionar direito com as pessoas. São inúmeros prejuízos que ela tem. E esses dias, nossa, eu recebo direto, Raíssa, preciso de um gás na rotina, preciso de um pré-treino bom, preciso, esse super coffee, não sei o quê. Gente, primeira pergunta, tá dormindo bem? Não tá dormindo, não tem rotina de sono, nada. Começa por ali, e hoje tem muitas formas de você monitorar seu sono, né? Tem os aplicativos, tem as coisas para você entender. Anéis. Os anéis também estão bem interessantes. Estava agora num congresso, voltei, estava falando dos anéis, como é bom aquela logística, para você entender como é que tá o seu sono, porque tem pessoas que acham que dormem, mas de fato não dormem. Então, se você está acordando sempre muito cansado, muito indisposto, vai avaliar o seu sono. Provavelmente alguma coisa está acontecendo ali, né? Com certeza. Se você tem um sono leve, qualquer coisa acorda. Essa questão também de ir ao banheiro durante a noite, muitas vezes, isso pode estar relacionado a um desequilíbrio do cortisol. Então, eu tento esmiuçar isso bem durante a consulta, imagino que você também. Sim. Porque você dorme bem? Tá. Durmo. Acorda que horas? Mas que horas vai dormir? Dorme fácil? Não. Então, tem outras maneiras para a gente investigar realmente se essa pessoa está dormindo bem. Está dormindo bem. Aí não dá para a gente entender. Dormir 8 horas por noite, como muita gente fala. O corpo, ele gosta de rotina e existe o horário certo para dormir. E é muito bom isso que tu falou, porque às vezes, Ana, a gente criou a ideia de, né, já botou aquela crença de, tá tudo bem, porque se acostuma com o ruim. Entendeu? Eu acordo várias vezes, meu sono é leve, eu fico pensando, mas tudo bem, mas eu durmo. Aí a pessoa, quando tu vai no inquérito perguntar na consulta, ela fala, não, eu durmo bem. Não, mas peraí, vamos esmiuçar isso, porque às vezes a pessoa já acostumou com o ruim. É muito fácil acontecer isso, né? Já é normal pra ela. Já é normal o ruim, né? É igual digestão pra mim. Eu pergunto, você tem uma digestão boa? Tenho. Tá, e começa a perguntar, mas quando você come, você tem digestão? Não, então... Ou então... achava que tinha uma digestão boa, mas aí começa a fazer o teu plano, começa a limpar.
nossa, eu me sinto muito melhor. Mesma coisa do sono. Exatamente, Não, é bem isso. intestino funcionando também. As pessoas acham normal, às vezes, tu passar dias sem ir no banheiro. 2, 3 dias sem ir no banheiro. Gente, não tem condições. Eu fico mal-humorada se eu não consigo ir no horáriozinho que eu gosto de ir todos os dias. Exato. Imagina. Outra coisa, saúde intestinal, que é uma coisa super importante, também está relacionada diretamente com o sono, está relacionada diretamente com ansiedade, com liberação de serotonina, então é uma coisa bem importante. Mas quando a gente pensa nessas questões do sono especificamente, de ter isso, tem aquela outra questão também que vai modular o comportamento do dia seguinte, né? Essa vontade que a gente tem de mais doce, essa vontade que a gente tem de mais carboidrato, essa gula, né? Exatamente, interfere muito. A grelina, né? A expressão de grelina, quando a gente acorda, a gente está com mais fome. E esses hormônios, os neurotransmissores também, eles são equilibrados durante a noite. Então, a gente precisa, sim, desse horário certo para dormir. Não é só dormir às 8 horas que eu estava falando, mas dormir até 11 horas é fundamental para a gente manter aí esse ritmo. O funcionamento dos hormônios que está previsto dentro do nosso ciclo circadiano, né? Exatamente, porque a gente tem uma secreção ali de testosterona, GH, tudo ali por volta da meia-noite. Dormi 1 hora da manhã, mas dormi até as 10 horas da manhã no dia seguinte. Diferente. Então, o corpo sabe, não adianta querer enganar o corpo humano, que o corpo humano é inteligente. É diferente. A gente não adianta, ser humano precisa de rotina, precisa de horários, precisa ter o horário do treino, a gente é uma máquina e a gente tem que dar o direcionamento. Não adianta a gente querer viver só no flow, porque o negócio não funciona, começa a desregular. E é um dos pilares, uma das coisas que a gente conversa muito com as meninas, no Desrotulando, nos grupos, assim, o quão importante é a gente ter essa rotina e dormir. Quando a gente até briga, né? Pô, tá ainda no Quem tá mandando mensagem essa hora? Mandar essas porradas. Então é muito importante a gente cultivar esses bons hábitos, né? Por isso que a gente trabalha os 21 dias ali, para elas realmente adquirirem esses hábitos e levarem para a vida, terem isso a longo prazo, né? Para sempre, que seja sustentável, né? E que seja real, né? Aquela coisa que eu sempre falo para vocês, para elas lá, o corpo gosta de rotina e ele não sabe que é final de semana, ele não sabe que você está de férias, Exatamente. que eu acho que muita gente se perde nesse momento. Eu vou me permitir porque eu estou de férias. Tá, porque se você está de férias, você vai comer. Claro que... Aí vira uma chave, né? Porque daí não fez sentido tudo que tu tava vivendo, parece, né? Parece que tu precisa daquele momento de libertação e não é assim, então você não tá gostando da tua vida. Exatamente. Então a vida de segunda... É que nem final de semana, a mesma coisa que a pessoa fala. Tem que esperar sexta... Fica ansioso pela sexta-feira. Então o que acontece de segunda a sexta que tu precisa esperar a sexta-feira pra ser feliz? O dia do lixo lá. Exato. Não, e assim, a vida é uma só, né, gente? Então a gente tem que fazer com que todos os nossos dias, claro, é difícil, mas que sejam felizes, que a gente tenha alegria e tenha prazer, tenha sentido. E tá vivenciando esses dias, né? E assim, elas vêm lá no grupo, e como a gente compartilha nas nossas redes também, é algo fluido, é algo leve, é algo que a gente tem prazer em comer o que a gente come. Exato. Claro que, muitas vezes, se você estiver comendo todos os dias uma massa, um bolo, você vai lembrar que aquilo tem alguns mecanismos para ser mais prazeroso, talvez, Exato. do que a comida real, in natura, que é o que a gente preza. Mas aquilo vai te deixar num estado tão ruim que não compensa. Eu tenho doença autoimune da tireoide e eu sei o quanto me faz mal, por exemplo, comendo uma massa. Passar um final de semana avacalhando. E é muito importante a gente já puxar esse gancho, né, da questão dos dias que não estão, né, as pessoas dividem a semana, eu sempre falo, é super difícil ser uma pessoa só, imagina ser 2, 3, então de segunda a sexta tu é uma pessoa, de sexta a domingo tu é outra pessoa, né, da mesma forma de viagem, né, acho que nós aqui, né, quem acompanha a gente na rede social sabe, a gente vai em viagem, a gente não para, mas a gente consegue manter, por quê? Porque não é um sacrifício, é porque fez sentido, então quando tu vai organizar a tua mala, tu já prepara aquele teu lanchinho, aquelas barrinhas que tu faz sentido, tu já leva os teus suplementos, tu vai pensando nessa logística para te conseguir durante a viagem também manter. E uma coisa super importante que a gente vai falar aqui, que é um outro pilar do Desrotulando, que é o treino. Né? Manter o treino. Isso, né, ao longo do Desrotulando, a gente preza para tentar treinar todos os dias, mesmo que numa intensidade mais baixa em alguns momentos, mas
o corpo foi feito para se movimentar, né, Ana? Não foi Eu ia feito para falar essa ficar... frase. É uma Exatamente. necessidade que a gente tem, a gente precisa. Precisa movimentar. Então, a questão do treino é uma coisa super importante dentro do nosso Desrotulando e dentro da nossa vida. Então, e também nesses momentos off, né? Quando você vai para viajar, quando você vai Sim, no porque congresso. você sabe que você vai comer um pouquinho além ou algo fora, porque ninguém vive numa prisão também. Exatamente. Você quer degustar coisas Claro. novas, eu acho que Tá isso... numa cultura diferente, vai querer aproveitar aquela alimentação, tá tudo Senão certo. fica na tua casa. Se você não for, fica na tua casa. Mas dar algum estímulo pro teu corpo todas as manhãs, é o que eu falo, além da produção dos hormônios e dos neurotransmissores que te dão uma felicidade, que te dão uma sensação de bem-estar, vão te lembrar desse estilo de vida saudável. Então, talvez no café da manhã, se você treinar pela manhã num hotel, você vai fazer uma escolhazinha melhor, né? E faz sentido, né? O cérebro ele já começa aquela conexão. Então, tu começou o teu dia, tu fez o teu treino, ele já entende, opa, virei a chave do autocuidado. Exato. Então, agora eu vou escolher minha alimentação. Eu vou manter nessa mesma vibe. Eu falo a mesma coisa do treino, aquele shot matinal, que ele não salva a vida de ninguém, Não, ele nada- não conserta o processo, mas nada ele é a isoladamente. primeira sinalização pro seu cérebro dizendo... Você toma um shot de manhã, você está tomando uma dose de autocuidado. Então, naturalmente, seu cérebro diz assim, opa, liguei a chave do autocuidado. Exatamente. Então, às vezes, o que a gente precisa dentro da rotina das criaturas é colocar gatilhos positivos. Chás, shots, à noite... Água. Um livro no nosso... Uma oração de cabeceira, um livro que Exatamente. tenha uma mensagem boa. Positiva. E não seja aquele livro pesado, né? Um podcast que você vai assistir. Alguma coisa que A faça gente você virar... reforçando ali. Exato. Alguma coisa que faça você virar esse gatilho. que E o seja treino nesses tem isso, né? Nessas primeiras horas do dia, porque com certeza o dia vai ser outro depois daquilo, né? E é muito legal a gente falar da questão da individualidade, a gente fala muito isso, né? Nós três, cada um da sua forma, que você não precisa ter aquela manhã com 50 afazeres para ser sua manhã sagrada. Às vezes a sua rotina matinal pode ser uma oração Sim. que você fez, pode ser um treino em jejum que você fez, pode ser o shot que você tomou, pode ser o seu café da manhã super saudável. Então, cada um, dentro da sua rotina, da sua vida, vai definir o que é aquele começo de dia, aquele start de dia que você vai dizer, nossa, esse vai ser um grande dia. E assim, todo mundo tem uma rotina atarefada, todo mundo tem dias ruins. Talvez naquele dia ruim, aquele seu minuto de sabedoria vai falar, opa, tá bom, É isso. vou encarar isso da melhor forma possível. Perfeito. E assim, tem dias que você não vai conseguir treinar pela manhã, como hoje, que a gente veio aqui gravar. Mas o feito é melhor do que o perfeito. Exato. Então, se você já tiver um crédito na sua semana e tiver treinado num domingo, por exemplo, que não era o dia que você tinha Quero imaginado. seu dia de descanso. Exato, você já está ali com check. Exatamente. Se der, eu vou lá, vou fazer meu treino, mas se não, tudo bem, não é isso que vai... E assim, a gente sabe que um dia não faz a total diferença, Exatamente. mas O é por excepcional. essa virada de chave no dia que fazer atividade todos os dias pode te ajudar. É muito legal essa parte que a Ana fala do crédito, né? Eu sempre penso assim, quando eu vou para um final de semana, tipo, estava em congresso agora, vai sair da minha rotina, eu vou tentar manter o máximo, mas eu sei que é um terreno que eu desconheço, né? Então Não dá eu pra sempre controlar. não dá pra, está mais longe do meu controle. Então eu já vou com crédito. Então aquele cardio de manhã que eu fazia 20 minutos, eu já faço 30 durante segunda a sexta. Então eu já vou com crédito de 50 minutos a mais de cardio na semana. Então você começa a organizar isso de forma intrínseca que a coisa vai fluindo, né? Então você chegar com crédito no final de semana e poder creditar ainda mais para a semana é a coisa mais maravilhosa que existe, né? É ótimo fisicamente, porque já te ajuda no controle das calorias, enfim. E mentalmente te traz uma sensação de alívio, porque a pior coisa é tu entrar no peso da consciência, que é aquilo que vai virando uma bola de neve. Nossa. Já que eu não treinei, eu posso comer, e já que eu comi, eu posso comer mais, e aí o excepcional vira uma bola de neve, e aí que a pessoa perde controle. E é isso que a gente observa quase que diariamente, as meninas falando, meu Deus, quando eu vi, foi um brigadeiro que se tornou um bolo, que depois se tornou uma pizza, e foi, quando viu, perdeu o controle e não Exatamente. conseguiu. Quando eu vi, eu faltei Pra atividade física hoje, amanhã, aí eu falei, já que eu já faltei que- 15 dias, não vou pagar esse mês a academia, não vou... Já que aquela frase, já que eu descarrilhei, então agora Exatamente. deixa o trem solto. E aí, daqui a pouco eu vou lá e procuro um médico e um nutricionista, ou faço uma lipo e resolvo tudo de uma vez. E quando viu, já vieram os 6 quilos ali numa brincadeira, aí a pessoa fica desesperada, a ansiedade aumenta,
o negócio só É piora. a bola de neve. É. Essa frase que tu falou, né, de ver a bola de neve virando, é muito... Na consulta, eu sempre pergunto para os clientes, assim, né, os pacientes, tu sabe como tu chegou aqui? E é muito engraçado, porque é o cômico trágico, né? Tem muita gente que realmente não sabe. Não sabe. De tão desconectado, de tão desligado. Parece assim, quando eu acordei, eu estava com 10 quilos a mais. Tipo pandemia. Parece que entraram exatamente. no modo automático, né? Isso. Eles já não têm. É como daí- tu entra no carro, tu para no teu destino e tu não sabe nem o caminho que tu fez. Nem o caminho que tu fez. Exatamente. Então, por isso que a gente fala, gente, a trazer a atenção, né, para os seus momentos, esses gatilhos positivos ao longo do dia que você vai fazer. A água, é o chá. O chá, para mim, tem muita questão do conexão, né? De, estou aqui no momento, então, TDAH, estou aqui no momento presente, vou tomar o meu chá. O que está acontecendo, quem eu sou, o que eu estou fazendo. Então, esses momentos de gatilhos positivos que a gente consegue na rotina, instalar dentro da nossa rotina, depende da gente estar fazendo esse treinamento, né? Porque da mesma forma que tu tem o gatilho positivo, tem o negativo. Com certeza. O grande lance é qual que tu dispara, né? Todos os dias. Exatamente. E todos os dias a gente está aí sendo colocado à prova, ansiedade e tudo mais. Então, esse momento de conexão, o chá, para mim, é uma das melhores coisas Que te que traz tem. essa presença. E aí você pensa, autocuidado, tô me desinflamando, tô trabalhando a minha ansiedade. E isso a gente colocou para as meninas desrotulando, porque assim, aqui no Brasil a gente não tem tanto Não tem o costume, hábito. Pelo clima É e muito tudo café, mais. café. Reuniãozinha, café. Alguém já serviu chá em reunião? Não, né? Agora a gente serve, né? Mas antes era tudo a gente, né? Mas muita gente ainda é café. Até o próprio lanchinho da tarde. Meu biscoitinho, o bolinho que eu comi. Se você perguntar por que você chegou nesse bolinho, porque eu estava infeliz no trabalho que eu estava, então era o momento de eu dar ali uma escapadinha da minha realidade. Então tem coisas que tem muito mais a ver com a psique, que tem que ser trabalhada, do que com... E aí o hábito dos 21 dias, que a gente sabe que é o que o cérebro necessita... Para virar uma chavezinha. Para criar um novo hábito, para virar essa chavezinha e colocar realmente isso na tua rotina, foi o que a gente decidiu fazer para o Desrotulando e tem funcionado muito. É muito gratificante ver as meninas ali treinando no domingo e colocando feliz, a família. com um sorriso, Exatamente. colocando a família para treinar. E compartilhando aquilo. E tu vê assim, até pela fala da Ana, a gente colocou a nossa prática, porque tudo que a gente fala para elas, tudo que vocês falam em consultório, são coisas tão naturais também, porque vocês fazem no dia a dia. A Ana falou a questão do chá. A gente colocou como uma regra elas tomarem chá. A gente oferece para elas um planner, para elas anotarem, para elas terem controle de hábito. E é a minha forma de me fazer presente, de controlar. Eu preciso ter anotado. Não, hoje tem treino de perna, tem abdômen, tem o cardio. Eu preciso anotar, eu preciso riscar, eu preciso ver Porque isso, a aquilo. visualização te traz aquela situação de realização, né? Exatamente. De estar concluindo as E tarefas. a hora que eu chego no final do dia, risquei tudo lá. Gente, é uma satisfação. felicidade. Eu vou dormir feliz. É a capacidade e é o saber que amanhã eu vou conseguir dar conta, amanhã eu vou fazer tudo igual. E aquilo se torna tão prazeroso e a gente gosta de passar isso para as meninas. A questão de também estar num grupo, vendo, sendo motivadas, porque elas veem, poxa, se ela consegue, eu também consigo. Exato. Tu olha, elas mandam foto do prato, a gente consegue avaliar. É ideia. Esses dias eu vi uma postando lá quinoa, fazia muitos anos que eu não comia. Gente, fui lá, preparei, eu comi com aquilo com tanto amor, lembrando delas. Esse grupo é legal, essa egrégora é legal, porque um puxa o outro. É como a Ana falou, não vai ser todos os dias que a gente vai estar disposto, não vai ser todos os dias, mas a gente vai estar ali tentando mostrar que realmente é possível, que dá certo, que as coisas acontecem e que depende muito da gente dar aquele passo. Né? E o ambiente molda a gente. O ambiente molda a gente, não adianta, né? Não tem como. Então a gente tá com pessoas que a gente se inspira, que nos motivam, que nos incentivam, faz total diferença. E muitas dessas mulheres é o maior relato que a gente tem, né, Ana? A Ana está desde o começo, a Dani veio agora assim com a gente. E elas falam, eu não tenho amigas que sigam nessa rotina, eu não tenho pessoas da família, enfim, que tenham essa mesma pegada, eu preciso disso, eu preciso. Às vezes acaba se sentindo o peixinho fora da água nisso aí.
Ontem eu postei um stories que eu tava na pizzaria e eu respeitei, eu não tava com fome. Eu podia ter escolhido comer uma pizza, Sim, eu podia ter óbvio. escolhido comer Claro. uma salada, mas eu aprendi a entender o meu A organismo. sensação de fome. A sensação de fome. Se eu comesse ali naquele momento, seria gula. Aham. E eu não quero isso. Tava bem E aí eu postei satisfeita. que eu não tinha comido, que eu tinha virado o prato. E aí a seguidora, que é aluna nossa, perguntou para mim, tá, mas e os outros? Às vezes eu como porque pela pressão, por isso, por aquilo, por me desagradar. Falei, assim como eu não questionei a escolha deles, dos alimentos dele, porque eu acho que a pior coisa é você ser aquela chata, Aham, que tá sim. lá rotulando tudo que a pessoa come e falando que ela não vai chegar no objetivo. Então, não. assim, cuide da sua vida. Eu já fui, tá? Quando a gente começa a estudar tudo isso, a gente fica tão apaixonado e começa a se sentir tão bem que você quer ir lá e... Na rede mais próxima, você acaba botando as suas patinhas. Mas você vira uma chata. E aí, daqui a exatamente. pouco, não te chamam mais para almoçar, não te chamam mais para nada. E aí eu falei, assim como eu respeitei as escolhas deles, eu gostaria que eles respeitassem as minhas E tá tudo bem. E tá Tá tudo tudo bem. bem. Ela falou, vou usar a tua resposta. E perfeito. essa é muito legal essa fala, porque muitas vezes a comida é pertencimento. Eu quero pertencer àquele clã, eu quero pertencer àquele grupo, eu quero pertencer àquela matilha, eu quero pertencer àquela... Então, você acaba comendo por pertencimento. É igual o hábito de beber. A pessoa tem que estar sempre com um copo na mão, né? Tá saindo, tá no jantar, por que não pode ser um copo de água, né? Pode ser, às vezes, não tinha pensado nisso. É uma coisa tão simples pra gente, nossa rotina, que as pessoas, meu Deus, claro, então tá, toma uma dose, toma 3 de água, toma uma, e vai ver como a noite acabou, tomou 2 doses no máximo, sabe? Então, é muita questão de pertencimento, você quer pertencer àquilo, porque ninguém quer, no final, andar sozinho solitário, né? Não solitude, solitário. Então, a comida, ela entra nesse viés de pertencimento. Então, quando você encontra um grupo que faz muito mais sentido, fica mais fácil, porque você está pertencendo àquilo ali. É uma coisa fluida. E É uma necessidade do ser humano, né? Pertencimento. E é muito legal essa fala da Ana de respeitar a fome, porque hoje a gente sabe que as pessoas não sabem mais sobre fome. Elas comem porque está na hora, elas comem porque está no intervalo, elas comem porque amiguinho está comendo, elas não comem porque ela tem fome. E a gente deveria comer porque a gente tem fome. Comem por fome emocional, né? Aquela coisa, meu Deus, eu vou passar mal no treino, eu preciso comer. E muitas vezes já tá alimentado o suficiente pro treino, já tem energia suficiente pro treino, mas não. E aquele medo de passar fome. Tem muita gente que tem esse problema, medo de passar fome. Eu tenho uma cliente que estava falando com ela semana passada, que ela estava num evento, e o que aconteceu? Um evento tem coffee break. Sim. O coffee break normalmente no meio da tarde. E ela almoçou um monte. Porque assim, ela não sabe. Mas será que vai ter coffee break? Meu Deus, tá num evento de uma das maiores empresas do Brasil, e tu acha que eles vão fazer um evento sem coffee break? E aí faz sem uma pausa? organização, né? Leva uma barrinha. Tem alguma coisa. E ela assim, nossa, eu cheguei no almoço, eu me entulhei de comida, porque eu fiquei pensando, será que eu vou conseguir? Será que não vai ter comida à tarde? E se entulhou. Então, assim, olha só o medo a sensação de fome, né? Vou viajar. Não. Come um monte antes, porque sabe Deus o que vai... Não, organiza para te levar na viagem alguma coisa. Que nem no voo, né? A pessoa que vai aceitando tudo que dão, cheio de conservante. Ela recém comeu no aeroporto e ela embarcou. E aí no avião, café da manhã, vocês aceitam? Sim. E vem. O salgado e o doce, os dois. Né? Quer ver quando pergunta o salgado e o doce? Os dois. E a pessoa recém estava no aeroporto, provavelmente ela recém comeu alguma coisinha no aeroporto e ela chegou no avião e ela normalmente pede isso. Né? Por isso que talvez para algumas pessoas, sempre para algumas, o jejum pode ser muito interessante, porque ele ensina essa flexibilidade metabólica e ele ensina teu corpo que você pode passar momentos sem comer, que você não vai morrer. Exatamente. Mas diferenciar o jejum do sofrimento, né? Isso. E daí tu consegue ler melhor os sinais do teu corpo, entender o que é fome, o que é vontade de comer, né? E quem se adapta ao jejum e tem esse estilo de vida, o corpo ele vai se organizando para isso, né? E vai tendo essa situação. Então, eu sempre falo que o jejum, que é uma estratégia super avançada, a gente não deve começar sozinho, porque justamente essas sensações, às vezes, que vai gerar uma compulsão, que vai ter... Sim. Quando você está amparada e acompanhada, a gente consegue delinear o que está acontecendo, a gente vai modulando um dia, faz 2 dias, tanto que no nosso desodorante a gente indica pelo menos para fazer 1 vez na semana, 2 vezes na semana, né? Não precisa a pessoa fazer todos os dias, para entender e respeitar como é que funciona isso, né? Sempre pedindo muito feedback delas, para a gente entender como que está funcionando para cada uma, e se a gente vê um relato
fato ali elas, olha, para mim fica um pouco mais difícil, a gente já fala, gente, ninguém Tá é tudo bem. obrigado, tá Não, tudo tá bem, tudo E né? também uma coisa que a gente pede muito, tá, mas o que que você comeu antes desse jejum? Como é que você Exatamente. quebrou esse jejum? Isso é Porque importante. é isso que uma nutricionista vai ajudar, é isso que ter um plano, ter uma orientação Vai fazer toda a fazer toda a diferença. diferença. Você comeu uma pizza e entrou em jejum e foi treinar. E aí você degradou o músculo para construir o músculo. É isso. Parabéns, seu esforço foi todo jogado no lixo. Então, é por isso que eu falo, estratégias avançadas e coisas que não dá para fazer sozinho, porque a gente sabe que o impacto metabólico é muito grande. A mudança de fisiologia e bioquímica pode acontecer numa semana onde você fez hábitos alimentares extremamente bruscos na sua alimentação. Por isso que quem restringe demais, depois compulsiona. Fisiologicamente, bioquimicamente, O corpo gosta de homeostase. Então, provável que ele vá fazer isso, né? Além da questão comportamental, o corpo, quando a gente fala o corpo pede, no sentido real, é fisiologia e bioquímica. Ele tá pedindo aquilo, o hormônio tá pedindo. Então, é muito difícil você que já tem um comportamento não adequado ceder. é que nem a paciente que começa a fazer uma dieta com menos carboidrato, começa a fazer um jejum, e aí a tireoide vai lá em Vai lá em cima, cima. um hipotireoidismo, que no caso, muitas vezes é um hipotireoidismo funcional, uma resposta do seu corpo a essa nova alimentação, ele reduziu o metabolismo dele. Aí você vai lá e taca o hormônio da tireoide. Entrou nessa bola de neve. Aí, Virou loucura. Ficou loucura. É muito legal essa fala da Ana, que eu tenho uma frase que combina nesse sentido, né? A pessoa às vezes chega num estágio que ela lambe gelo e não emagrece, né? Por quê? Ela criou um estresse metabólico tão grande, ela fez uma disfunção tireoidiana tão grande por não estar orientada e seguir estratégias, às vezes, da coleguinha, da revista, da internet, da famosa, alguma coisa que botou o corpo dela num estado metabólico de tanto estresse que ele simplesmente falou: parei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. E eu falo isso com muita experiência prática. Acho que, antes de tudo, essa questão da anorexia me deixou sem menstruar há 3 anos. Provavelmente eu teria uma estrutura de altura muito maior do que eu tenho hoje. Eu calço 39 e tenho 1,65 m. Alguma coisa está meio invertida. Alguma coisa deu uma diferença aí, né? Exatamente. E eu senti esses efeitos por não ter uma orientação. Eu fui modelo durante 15 até os 18 anos. E durante esse tempo, aquela pressão de uma fita métrica. Sim, via fita métrica, chegava até a ficar nervosa. Comia né? uma melancia por dia e era o que eu comia com alface. Emagrecia, mas o corpo, degradou os hormônios... massa magra, né? Degradou Exato, tudo, não né? é saudável, né? O corpo não se organiza para isso, né? E é uma coisa que é insustentável. Chega uma hora que vai virar uma compulsão. Lesão, A conta chega. a conta chega, a compulsão chega. Tem muitas mulheres que vêm de dietas muito restritivas ao longo da vida, que estão com osteopenia com 30 e poucos anos, né? Então Infertilidade. tem infertilidade, né? Que eu acho que depois até da história do Covid, é uma coisa que está muito evidente, né? Uma coisa essa que era situação natural, toda. né? As mulheres terem filhos. Hoje, a maior dificuldade que tem de mulheres jovens terem filhos, porque os hormônios estão todos bagunçados aí. Exatamente. Então, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Alguma coisa está indo contra o que a gente foi feito para estarmos, né? Porque o corpo, eu falo, o corpo ele é tão perfeito que ele cria as coisas, né? Tem um pelinho no nariz dentro do nariz para te não absorver tantas poeiras e água. Assim, é tudo tão orquestrado. A gente que acaba nos dia a dia, a gente acaba estragando isso daí, né? Então acho que quando a gente pensa no desrotulando, nessa logística, justamente a gente vai trazendo essas coisas saudáveis. Então já falamos do sono, já falamos da atividade física, já falamos das questões comportamentais, já falamos um pouquinho do jejum. Mais um dos pilares que a gente traz dentro essas mensagens positivas ao longo do dia, né, da gente estar trabalhando para, como a Thaís falou, de ter essa gratidão, né? Exatamente. Questão também de disciplina, entender que a gente precisa fazer todos os dias, que nem estava sendo falado, o corpo exige movimento, a gente precisa treinar. Ai, tem gente, mas eu não gosto. Gente, a gente tá entre faz adultos. Tanta coisa que a gente não gosta. E a gente está entre adultos. E assim, a questão está muito relacionada à pessoa ir treinar. Treina de qualquer jeito, sai da academia braba, não faz aquele exercício que eu falei de positividade, de agradecer. Nossa, pelo menos eu tenho um corpo saudável, eu tô aqui, eu consigo fazer isso. E a pessoa simplesmente vai, faz de qualquer jeito, acha que assim vai ter resultado. Não vai ter. Tem que ter dedicação, tem que cuidar, sim, da alimentação, tem que entender que a alimentação vai ser o combustível. E a partir do momento que a gente começa a colher os resultados da nossa dedicação,
aí é uma virada de chave, aí a gente entende que aquele processo está dando certo. Tanto é que a gente tem uma aluna do último desafio, 21 dias ela emagreceu quase 5 quilos. Gente, ela conseguiu até um muquezinho do braço. Uma pessoa que era sedentária, que não praticava nada. Então, tu fica assim, quando a pessoa realmente quer aquilo, tem sentido naquilo, ela deseja... Gente, 21 dias é uma virada de chave e, assim, ela conseguiu tornar o processo tão prazeroso, tão leve, que é uma coisa que ela vai conseguir sustentar. E, às vezes, nesses 21 dias, como a gente lá fala muitos fatores, se tu conseguir levar um deles que tu realmente, né, conseguiu colocar em prática, em dia tu já vai ter uma grande mudança, né? Uma super mudança. Outro, por isso e é uma coisa que reflete em todas as áreas. Essa mesma aluna, ela... fala, meu Deus, como o casamento dela melhorou, o filho dela a ver como um exemplo, e é isso da fala da Ana, de não ser chata, não ficar insistindo para as pessoas, se torne exemplo. Mostre o quão bom, o quão feliz. E foi assim que eu consegui passar até a mensagem no Instagram. Eu me tornei uma pessoa muito mais feliz, muito mais grata, muito mais legal. Realizada. Legal de muito mais legal estar com a Raíssa nesse momento. Agregar, né? Não, a gente nem era tão amiga assim. Agora que ela ficou desse jeito. Mas agregou. Profissionalmente, ela, por exemplo, não estava mais usando as redes sociais. Hoje em dia, ela já viu até aparecer mais nas redes sociais, viu a rede social como uma forma de trabalho. E tu vê, por quê? A autoestima dela melhorou. Então, o casamento melhorou. Ela não tem mais vergonha de aparecer nas redes sociais. São várias coisas, assim... Vai te dando mais autoconfiança, vai te dando mais vontade. Tudo. Eu lembrei gente, a vida melhora. A vida melhora. Eu lembrei dessa questão, e é muito importante de falar isso, porque eu acho que é uma das coisas que mais pesa o contexto social da alimentação, que a Ana contou a história da pizzaria. Eu tenho uma história também, que uma vez eu fui numa pizzaria, eu tinha um jantar, e para mim, eu amo pizza, para mim é dos alimentos assim, que eu mais adoro comer, desses que não fazem parte da minha rotina. Mas eu estava numa semana extremamente, não vou dizer focada, mas extremamente com propósito. Às vezes na minha cabeça eu passo umas coisas assim, se eu conseguir fazer isso, eu vou conquistar aquilo. E às vezes tem uma relação com comida e uma outra relação nada a ver. Por exemplo, se eu conseguir essa semana me manter muito 200% no meu plano alimentar, eu vou assinar um contrato de um negócio de trabalho. Na minha cabeça funciona isso, tem um pouco a ver com autismo, tem um pouco a ver com TDAH, mas é para outra história. E eu lembro que eu levei uma salada, porque eu liguei para a pizzaria e perguntei se tinha outras opções, era um jantar de aniversário. Tem outras opções? Não, aqui a gente só tem pizza. Eu falei, não tem nenhuma... Não tem. E eu levei, né, tranquilo. Quando eu abri a salada na pizzaria, é o que eu falo, o julgamento dos outros não pode ter... noção, eu não julgo ninguém, eu não falo da mesma forma, né? Não tô me reportando se estás comendo pizza, então gostaria que também não tivesse. Mas mas tu é a única aqui que poderia comer pizza, não tá comendo. Quem sabe, talvez por isso, eu esteja assim. Exatamente, mas é melhor não dar aquela resposta que a gente fala assim, fala pra si. Fala pra si, guarda pra si, né? E pensa. Então, assim, às vezes, gente, você tá se julgando através do julgamento do outro. E isso é muito complicado, né? Quando a gente pensa na mudança alimentar, na mudança de hábito de vida. Mas para que tu vai acordar essa hora e vai treinar? Mas hoje é sábado, mas é sobre a tua vida. É sobre a tua... Não se julgue. Já é bem complicado as pessoas hoje não se julgarem, né? Elas põem uma cobrança aqui em cima e uma entrega aqui embaixo, por isso que é o processo de frustração. Então, você se cobra demais e se entrega de menos. E muitas vezes você se julga nesse processo. E pior ainda, você se julga através do julgamento do outro. Exatamente. Isso é uma complicação. E entender que são escolhas que te fazem bem. Comer a salada naquele momento... Foi sucesso. Exatamente, faz sentido. Tipo, ninguém sabia o que eu estava passando naquela semana para eu ter feito aquela escolha. Exatamente. Né? Então, é muito isso, né? Essa validação. É que vem muito da tua autoconfiança, da tua autoestima, porque eu, quando tinha 13 anos, já voltando ali, eu escutava na minha cara o cara, não, sim, escolhendo modelos. Só que você sabe que não é sobre, ele me acha feia, a pessoa me acha feia. Eu não sirvo para aquilo ali. Então, assim, as escolhas daquele grupinho hoje não fazem sentido para mim. E tá tudo certo. Exatamente. As escolhas das meninas do Desrotulando fazem muito sentido para mim. Está tudo certo. Então, está tudo certo. Talvez em algum momento da tua vida você vai escolher porque você quer pertencer naquela noite. E também aquilo não vai degradar todo o restante das tuas escolhas. Exatamente. Então, é assim...
aprender a dizer esse sim amadurecimento, para si mesmo. Esse amadurecimento, esse autocuidado, essa autoconfiança de você, né? Eu falo, quando você se torna autorresponsável das suas escolhas, você está pronto para lidar com as consequências dela. Cada escolha é uma renúncia. Né? Exatamente. Então não tem como a gente sair Assume disso. tu sabe nitidamente a consequência daquilo ali, então tu já sabe que é o teu BO, tu vai resolver aquilo Isso. e enfim, E é meu, enfrenta. enfrenta, né? É. E a gente está fazendo esse programa hoje, né? Eu convidei a Ana e a Raíssa aqui, porque justamente nós estamos na semana, né, de lançamento. De lançamento, né? vamos Vem abrir aí as mais vagas. mais um Desrotulando Emagrecimento. São 21 dias onde a gente vai falar tudo isso que a gente falou aqui e mais um pouco, né? Mais um uma pouco. entrega diária de todo mundo que está participando. É um grupo bem É um grupo coeso. praticamente 24 horas ali, que a gente tá dando todas as instruções, conversando, motivando. Acho que esse é o grande diferencial. A gente pega junto. Eu coloco todo mundo para fazer esse desafio. Dani e Ana, meu Deus, são exemplos. A Dani postou um antes e depois dela que, gente, sério. A gente consegue... 21 dias. A gente consegue fazer coisas inacreditáveis em 21 dias. Porque só depende da gente, do nosso esforço. E como eu tinha falado, a gente tomar as rédeas da nossa vida, se tornar protagonista, né? Isso faz total diferença, a gente se colocar, tirar esse vitimismo, deixar ele de lado. E realmente passar a fazer melhores escolhas, a analisar. E eu acho que as meninas passam por um processo de autoconhecimento durante esses 21 dias que é muito significativo. Até a gente se questiona, então serve até pra gente esses 21 dias. Com certeza, e muito. imagina, pra gente que estuda isso todos os dias. Vive isso, respira, né? E ainda assim dá pra lapidar. Uhum. Imagina quem tá assim caindo de paraquedas. Gente, o que eu como para ser saudável? Não é só sobre comer, é sobre ser saudável. Se comportar como, né? Escolher como, passar uma rotina dentro desse sentido que a gente consiga passar por tudo isso que a gente falou, mas principalmente trazer sentido. É o que eu falo. Eu sempre pergunto nas minhas consultas a primeira coisa: por que você quer isso? Qual é o real motivo que faz você querer isso? Quando você tem um motivo muito forte, um objetivo muito forte, você não desiste fácil. Faz sentido você chegar naquilo ali e é prazeroso o caminho que você percorre para chegar naquilo ali. Né? Então, e eu acho que dentro de tudo que a gente fala e que a gente pensa, pessoas que se cuidam, pessoas que são saudáveis, né, no sentido de comportamento, de hábitos, de escolha, são pessoas que trazem um mundo mais leve, são pessoas que trazem, como a Raíssa falou, hoje sou uma pessoa muito mais legal de conviver, sou uma pessoa muito mais para cima, muito mais animada, muito mais disposta. Então, é isso que a gente quer, né? Quando a gente pensa no Desrotulando, é isso que a gente quer pessoas se cuidando com autocuidado e tendo noção de que tá bom, eu posso propagar é tão bom que eu quero propagar. É tão bom que eu quero passar a mensagem adiante. Eu quero passar essa mensagem, eu quero que as pessoas se acolham. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Exatamente. Mais do que dar o exemplo, é ser o exemplo. Né? Ser o exemplo dentro de casa. E isso é uma coisa que, quando você vira eu falo, virou a chave do autocuidado, é um caminho sem volta. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque é um caminho sem volta. Você não quer mais se ver naquela situação, pelo amor de Deus. Não quer mais. É tão bom acordar, eu falo mais uma vez, segunda-feira, amando o que você faz, amando o que você come. Sendo realizada, amando as suas escolhas. E também é legal porque muitas vezes elas vão despertar e vão falar: eu não estou no trabalho que me propicia essa vida que eu quero. Opa, então esse trabalho não serve para mim. Vou prospectar outra coisa. Esse relacionamento não serve para mim. Tu vai colocando metas, tu vai alcançando e tu vai visualizando. E que nem a Dani falou, tu vai sendo feliz no processo. E sendo feliz, tu começa a ter essa percepção melhor, os ambientes que tu tá. E tu consegue dizer também não ao prazer imediato. E aí tu consegue cada vez mais estar mais perto das tuas metas. E aí tu chega ali, nossa, mas eu sou tão feliz na minha rotina de segunda a segunda, mas o meu trabalho ali tem alguma coisa. E daí tu começa a avaliar de um modo geral. Meninas, quero agradecer muito. É assunto que não acaba mais se a gente sentar nessa mesa, nós três que vivemos isso, que a gente gosta muito disso. Mas uma forma de você acompanhar a gente é o Desrotulando o Emagrecimento, né? Vai ser lançado agora mais um desafio de 21 dias só para mulheres, né? Pra gente. Contamos com vocês. Contamos com vocês, para vocês. Se você está nesse momento, né, de virar a chave, o que falta,
dentro de todos esses pilares que a gente falou e muitas coisas mais a gente vai trazer lá para vocês. Quero agradecer muito a presença da doutora Obrigada Ana, a pelo convite. Raíssa, minhas amigas pessoais, que estamos aí nessa jornada de autoconhecimento, de autocuidado. Fico muito feliz com a presença de vocês e espero que a gente possa seguir assim juntas nesse caminho, nesse propósito. Muito obrigada. Obrigada a Amém. você. A Tenho gente certeza que agradece, nossa né? mensagem vai longe. Vai longe, com certeza. Amém, amém. Obrigada.